Olá, pessoal! Olá. Estamos aqui mais uma vez no nosso Conversa de Casal e hoje nós vamos comentar sobre 7 princípios de um casamento que funciona, levando em consideração os quase 15 anos de relacionamento que a gente tem, aquilo que a gente já desfruta, vivencia, aquilo que deu certo para nós e tem dado certo, né? E a gente quer transbordar isso na vida de vocês. Né? E lembrando que a gente tá falando aqui sobre casamentos saudáveis, casais saudáveis. A gente sabe que existem exceções de casais que precisam mesmo de repente até de uma ajuda profissional. Então não é o caso aqui, né, de tratar casos muito específicos. Né? Aqui a gente está tratando casais saudáveis que tá funcionando, de repente tem alguma coisa que tá emperrando aqui ou ali, né? Então de repente tem algum insight, o Espírito Santo fala com vocês, né? Essa é a nossa intenção, estando aqui, né? A gente ser usado aqui, ser boca de Deus na vida de vocês, para que o relacionamento de vocês flua, né? E vocês cresçam e amadureçam junto com o seu cônjuge. Né? Então, a gente vai falar sobre os 7 princípios e eu vou pontuando eles aqui e a gente vai comentando cada um deles. Né? Então, o primeiro princípio que a gente colocou é que o casamento não é descartável. Né, que quando a gente casa já com uma visão de que o casamento pode dar errado, que se não der certo a gente pode se separar, a gente já tá colocando aquilo como uma possibilidade. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que passa no nosso coração, até mesmo o que passa dentro do nosso coração, né, para que a gente não, em momento algum, a gente passe a considerar isso como uma possibilidade. Porque quando a gente trata como uma possibilidade, aquilo pode vir a existir. Quando a gente trata como isso não é uma possibilidade, isso não pode acontecer, meu casamento não é descartável, você vai fazer tudo possível para fazer aquilo dar certo, né? Por mais que tenham empecilhos, por mais que aconteçam coisas que podem parecer ruins, né? Você vai estar ali lutando porque o seu casamento não é descartável. E a gente vê que existe uma correlação muito forte entre o que a gente crê e o que a gente tem, né? Porque tudo aquilo que você crê gera em você sentimentos, emoções. E isso vai gerar as suas ações, vai motivar as suas ações, né? Vai respaldar as suas ações. Então, assim, se você crê realmente que o seu casamento ele pode acabar, então, né, se você casa com aquele velho raciocínio de, se não der certo, a gente divorcia. Se eu não conseguir ser feliz com essa pessoa, no sentido assim mais, né, vamos dizer assim, menos amplo da palavra, mais raso. Se eu não conseguir ser feliz, a gente divorcia, a gente sai e tal. Esse tipo de raciocínio faz com que você abaixe muito a sua disposição de lutar pelo seu casamento. Então esse tópico número 1 ele é importante, de a gente lembrar que até a palavra de Deus diz que nós temos que crer de todo o nosso coração e confessar com a nossa boca, isso está lá em Romanos 9, para que nós sejamos salvos. Então, a relação entre você crer e falar algo é muito poderosa. Então, quando você realmente crê que seu casamento ele pode sim vir a acabar, você tem um problema onde você já está trabalhando para que ele acabe dentro do seu coração, trazendo à existência coisas que você realmente crê. A fé é algo que não pode ser desconsiderado, né? E querendo ou não, quando você admite a possibilidade que seu casamento pode acabar, que ele pode realmente vir a acabar, que é uma possibilidade real para você, você está crendo nisso, né? Então tome cuidado. Esse tópico é muito importante. Isso mexe até mesmo no seu coração. Às vezes você não vai nem falar, mas você tá pensando no seu coração, às vezes, né? Um pensamento remoto combate isso e não permita que isso continue na sua mente. Né? Até nessa questão de acreditar e, né, a gente age de acordo com isso, a gente entra no segundo tópico, que é esteja disposto a não brigar. Ou seja, às vezes o casal briga porque um tá disposto a brigar. Tem até aquele ditado que diz, né, quando um não quer, dois não brigam. E é muito verdade, né? O outro até pode ficar brigando sozinho, porque pode ficar até com mais raiva, porque quando você tá em paz, você tá ali e não quer brigar, o outro vai ficar nervoso porque ele quer que você participe da briga também, né? E eu falo isso só de ver, né? Porque graças a Deus a gente nunca teve nenhum tipo de briga nesse sentido. Mas a gente vê que é bem isso, né? O outro já tá ali, tipo, só esperando, já tá ali, ó, pegando fogo ali, ó. Só esperando o outro falar um A pra já partir pra cima e já falar um monte, já brigar, né? Então já tá ali com essa disposição no coração. Então se você não está disposto a falar, não, eu não vou brigar. É a mesma coisa com criança.
Né? A criança tá lá fazendo birra, você fala assim, não, eu não vou me estressar, vou me manter calma. Você fica lá calma, a criança lá fica estribuchando, tendo a birra, passa e você continua lá em paz. Se você entra na da criança também e se move nesse sentido, fica irritada, fica estressada, o negócio dura muito mais. Porque a energia que tá ali é muito mais pesada, daí demora pra passar. É a mesma coisa no relacionamento. Quando a gente tá muito nervoso, o outro sente e já gera briga. Então é muito melhor você, às vezes, até engolir ali seco alguma coisa que o outro diz. Fala, não, peraí, ele tá nervoso, é melhor eu ficar quieta aqui na minha, vou me afastar porque ele falou besteira. Não vou sair de perto, porque eu não quero brigar. Né? E muitas vezes engolir mesmo, em seco, né? Engolir sapo, que nem dizem, pra conversar depois sobre aquilo, quando os ânimos estiverem mais baixos. Não é deixar passar, né? Exatamente, não é deixar passar. Tipo, só vou engolindo o sapo. Também não é isso. Né? Mas é você não estar disposto a brigar. Falar, bom, eu não vou conseguir lidar com essa situação agora sem me exaltar, sem partir por uma briga. O cônjuge, tô percebendo que ele não vai conseguir lidar, né? Ou ela não vai conseguir lidar. Né? Exatamente. De repente você vê que o seu cônjuge tá muito nervoso e se você falar qualquer coisa, a coisa vai estourar. E se o outro estourar, você também vai acabar estourando. Então é ter essa sabedoria, esse discernimento de saber quando calar, quando agir, né? Quando conversar para não ter briga. Né? E tá disposto também a ceder, né? Porque quando a gente entra numa briga, geralmente os dois têm que ceder para o negócio funcionar, né? Porque senão sempre acaba perdendo. Ah, não, eu abro mão agora, você abre mão depois. Os dois têm que entrar num consenso e ceder em medidas talvez diferentes. Estar disposto a não brigar também já pressupõe estar disposto a ceder. Se você não for ceder, você vai brigar, né? Então, assim, a gente precisa ter momentos que a gente cede, mesmo que depois você vai reconsiderar aquilo, reconversar aquilo, pontuar e delimitar algumas coisas sobre aquele assunto, é normal. Só que tem momentos que a gente precisa ceder, a gente precisa aguardar, a gente precisa esperar. E isso que a gente está falando também está relacionado com o coração de novo, com aquilo que você crê. Se você já é aquela pessoa que pensa com você mesmo, ou que sempre ouviu falar, ou que diz isso para os seus amigos ou amigas, que tipo assim, eu não levo desaforo para casa, não. Se meu marido falar, ele vai ouvir. Não, porque minha esposa, não, se ela vier tentar mandar em mim dentro de casa, eu não deixo. Eu já coloco logo lá no lugar dela. Então, quer dizer, pessoas que alimentam esses pensamentos, elas estão preparando o pano de fundo para elas agirem. Então, quando a pessoa vai agir, ela age com base naquilo que ela crê. Ela age com base naquilo que ela mesma inculcou na sua própria mente. Então, estar disposto a não brigar já é alimentar esse raciocínio de não, eu estou disposto a fazer de tudo para que meu relacionamento dê certo. Não, existirão momentos em que eu vou perceber que a situação não está legal, em que eu vou me afastar, vou tomar meu banho, em que eu vou fazer outra coisa, vou fazer um esporte. Tanto quem está nervoso quanto quem está vendo que o outro está nervoso. Então você tem que alimentar esses mecanismos na sua mente, porque na hora H você vai agir da forma correta, vai deixar a coisa esfriar e depois tem sim que sentar e resolver, né? E esse sentar e resolver, a gente entra no terceiro ponto, que é a comunicação eficaz. E tem que ser eficaz, porque não adianta nada você se comunicar e a coisa não funcionar. Você tem que saber como se comunicar para o outro entender o que você está querendo dizer. E não simplesmente falar o que você quer, independente do outro, se o outro está entendendo ou não. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Né? E a gente tem que conversar, que nem a gente falou, sobre os pontos que estão te incomodando. Não deixar passar. Talvez não seja o momento agora de falar sobre isso, mas você não deixa passar. Porque os pequenos desconfortos, eles vão gerando já esse vulcão que vai chegar uma hora que vai explodir. Então é melhor sempre ir conversando sobre os desconfortos, não deixar passar e alinhando as coisas. Se você não gostou da escova de dente fora do lugar, você conversa, dá um toque. Coloca aqui, ó, o lugar da escova é ali. E dando um toque, né? Conversando pra alinhar a sua expectativa, alinhar o que você tá esperando do cônjuge, o que você tá pensando. E é melhor às vezes falar enquanto tem um incômodozinho do que você falar já nervoso, né? Eu até ia falar isso, por exemplo, no anterior, ele está disposto a não brigar. Quem é que não gosta de, no momento em que você se sente insatisfeito, de você chegar para um chefe, para um pai ou para um cônjuge e perceber que aquela pessoa está disposta a te ouvir e resolver o problema? É diferente quando você chega e a pessoa está assim, o que você vai querer dizer? O que você quer dessa vez? Ou então, tá achando que eu vou resolver o seu problema?
Ah, lá vem o folgado. Então, quando você sente esse tipo de coisa na postura do coração da outra pessoa, então tenha um coração disposto, principalmente dentro da sua casa, com seu marido, mas também com seus filhos, também com as pessoas que você trabalha, também na sua igreja, em todos os lugares. Tenha um coração disposto a ouvir e resolver, a não abrir mão logo de cara e falar assim, não, eu não vou ficar aguentando esse tipo de coisa não, eu já dou no meio já e pronto, gostou, porque eu falo mesmo, eu falo a verdade. Essas são as pequenas coisas que são ditas assim, como usadas na verdade como desculpa para você ter um relacionamento que vai se deteriorar rápido com as pessoas, né? Tem a questão de você ouvir para entender ou ouvir para responder, que é geralmente o que acontece, né? Você fica lá, tá bom, pode falar, a pessoa fala, você já só esperando ali o momento de você dar a sua alfinetada, de você dar aquela resposta atravessada, ou falar aquilo que você tava guardado ali para soltar os cachorros. E não entender por que a pessoa tá falando isso, por que ele agiu dessa forma, né? Entender antes de julgar. De repente, o seu cônjuge agiu de uma forma, pensando de um jeito, e você entendeu totalmente o contrário e tá julgando baseado no que você entendeu. De repente, a comunicação dele não foi eficaz ao ponto de você entender. Então, você falou, opa, peraí, por quê? O que aconteceu? Ao invés de você julgar, pergunta, sonda, o que tá acontecendo? Por que isso aconteceu? Até perguntar para a pessoa. Perguntas são muito mais eficientes do que acusação, né, julgamento, para você alinhar ali o que você está esperando, o que o outro está esperando, as expectativas, para ninguém sair frustrado, né? E nessa comunicação. Se você ser transparente com aquilo que você quer, ou com o que você faz, também é muito importante. Mas um passo antes, a expectativa, que a gente está falando de alinhamento de expectativas, é importante você expor isso, porque nem sempre você ter ficado chateado com a escova de dente fora de um determinado lugar, ou com um comportamento que seu cônjuge tem na rua, em um determinado ambiente, significa que ele percebeu, né? Então, assim, precisa alinhar as expectativas, porque se você não fala nada e você acha que é obrigação do outro perceber, as coisas vão deteriorando rápido. E a transparência, por outro lado, é exatamente aquilo que respalda um relacionamento. Então, se eu não escondo nada da minha esposa, ela sabe que realmente ela pode confiar em mim. Se ela não esconde nada de mim, ela sabe que eu sei que eu posso realmente confiar nela. Então, a gente precisa agir assim. Um casal, eles precisam ter transparência no que eles falam. Não pode ser uma coisa que você falou, a gente está falando de comunicação aqui, né? Não pode ser algo que você falou e aí depois aquilo não era bem assim. A sua esposa percebe que você está falando uma meia verdade. Ah, mas é porque você é muito chata. Ah, é porque você vai ficar pegando no meu pé. Esse tipo de coisa precisa ser alinhado, porque eles são pequenas coisas que vão virando grandes coisas que vão acabando com um relacionamento. Tem que tomar cuidado com isso. E tanto comunicação é primordial, que aqui em casa eu tenho uma dificuldade, assim, né, de falar, assim, dos meus sentimentos, do que tá passando. E o Tito, ele já tem essa sensibilidade. Então, às vezes a gente fica que nem mulher, fala assim, que foi? Não foi nada. É besteira. E ele fica lá cutucando e vem abordando de um lado, de um outro. Por quê? Pra resolver aquela situação. Porque, às vezes, dependendo de mim, eu guardo aquilo e deixo ali trancado embaixo do tapete. E ele fica lá, me cutucando até resolver mesmo a situação e a coisa ficar em paz. Então, de repente, você vai ser essa pessoa que vai ter que ir lá com jeitinho, ver o que tá acontecendo, e sondando, né? Com amor. Porque se você chega já impondo, querendo, o que tá acontecendo? Por que você tá brava assim? Não funciona, né? E eu sei disso, porque se ele chegasse bravo pra mim ou qualquer coisa assim, querendo, né, tirar qualquer coisa assim à força, eu sei que eu ia me travar mais ainda. Mas ele chega com jeitinho, né, pra resolver a situação. Então a comunicação realmente é primordial, porque é aí onde você alinha todas essas situações, essas expectativas, né, então não pode deixar passar, porque é comunicando que o outro vai saber o que tá se passando na sua cabeça, né, porque ninguém tem bola de cristal, então a gente precisa mesmo falar e alinhar as expectativas. E o que daí a gente entra no quarto ponto, que é amadurecer. E isso entra também na comunicação, que às vezes a gente não sabe se comunicar, a gente também precisa amadurecer. E o amadurecimento também ele vai além, né? O amadurecimento, você tem que amadurecer, você tem que focar no seu amadurecimento, né? Você não tem que ficar olhando pro outro e falar, mas ele não tá amadurecendo, por que eu vou amadurecer? E amadurecer é difícil, porque a gente tem que sair da zona de conforto. Se você tá muito confortável, você tá muito de boa assim, então peraí, então tem lugar pra amadurecer, o que eu posso fazer agora?
eu posso aprender alguma coisa nova, né? Mudar os ares. A gente Eu tem já que me se... acostumei, né, com algumas coisas que poderiam melhorar e eu tô tipo, tá bom, assim, né? Tá bom, pra que mudar, né? Mas as mudanças, todo esse movimento, ele gera amadurecimento, porque você entra em contato com coisas diferentes, com pessoas diferentes, né? Com várias coisas assim que vai te amadurecendo, mas você não pode cobrar isso do outro, né? Mas os dois amadurecendo gera o que vai amadurecer o relacionamento. E o relacionamento só vai amadurecer se os dois amadurecerem. Porque não tem como o relacionamento amadurecer, sendo que os dois não amadurecem, aí não funciona. Né? E quando você olha pra trás e vê, fala, olha só como amadureceu, né? Por mais que você tenha amadurecido muito mais que o seu cônjuge, e aí que você vai ter que ter mais, ser mais madura, digamos assim, pra constranger o seu marido com amor, de repente até sem palavras, né? A Bíblia mesmo fala da gente, como é que fala? Pra gente mudar, né? Transformação da mente? Renovar a mente? Não, mudar o marido sem palavras. Ah, 1 Pedro 3:1. É que fala que muitas vezes a gente não é falando, ganhar o marido sem palavras. De repente fala, você, nossa, eu me amadureci horrores aqui, eu tô super madura. E meu marido não. Ele tá aí, ó, todo folgado, sei lá, jogando videogame. Parece um crianção ainda. Mas você não é, de repente não vai ser falando que você vai incentivar ele a mudar. Vai ser constrangendo ele com a sua maturidade, com o seu amor, com o seu servir, né? Como Jesus nos amou, né? Esse é o exemplo que a gente tem de Jesus, constranger com amor. Tanto ele nos amou que ele entregou a vida dele por nós. Quanto mais nós pelo nosso cônjuge, que a gente, né, optou, a gente escolheu em passar a vida. Né? Então nada mais justo que a gente dispor a nossa vida para isso, para ganhar ele também, para fazer ele amadurecer junto com a gente. E lembrando que a gente está falando de relacionamentos saudáveis, tá? A gente nunca vai falar esse tipo de coisa para uma pessoa que está vivendo num relacionamento abusivo. Né? Então... na verdade, aqui acho que essa quarta chave seria a maturidade, né? A maturidade, ela é algo que tem muito a ver com prosperidade, prosperar, né? Quando você está prosperando, avançando, você, na sua vida pessoal, na sua vida em casal, isso tudo vai avançando para níveis melhores e maiores. Você não pode aceitar que seu relacionamento continue no mesmo lugar sempre. Que você tenha sempre os mesmos problemas. Sabe aquele casal que chega com 50 anos de idade, com 20, 30 anos de casado, e fala, mas ele sempre foi assim. Isso demonstra que não houve amadurecimento. A gente precisa amadurecer. Isso requer que você amadureça, né, no seu íntimo, no seu ser. Talvez o ritmo do casal não seja o mesmo sempre, mas a gente precisa nunca largar para trás o seu cônjuge. Não é aquele negócio de assim, eu já saí dessa fase, meu marido tem esses problemas, a minha esposa tem esses problemas, e é o seguinte, eu sei minha vida, eu amadureci, eu cresci, eu fui. E ela fazer o quê? Ela fica lá em casa, então ela tem aquela vida dela, com as amiguinhas ainda, com os amigos dele do futebol. Então quer dizer, tem desculpa para tudo, para você largar a mão do seu cônjuge. Então existe uma possibilidade de você amadurecer e o outro não. Mas isso não é saudável para o casal, porque aí o casamento, o relacionamento conjugal não vai amadurecer. Quer dizer, um dos indivíduos amadurece. Isso aponta exatamente para começar um caminho de desunião, de desalinhamento, de distanciamento de realidade, né? Que pode causar ali na frente um divórcio ou um distanciamento do casal, né? Isso daí, então, o quinto princípio agora de um casamento que funciona é priorizar o cônjuge. Ou seja, não tem desculpa para você deixar o cônjuge de lado. Seja, é porque o seu filho nasceu, você tem 2, 3, 4, 5, 10 filhos, ou é porque eu tô trabalhando demais, ou porque não tenho tempo, é a casa, é isso e aquilo. Não tem desculpa. A gente tem que priorizar, a gente tem que arrumar tempo pro cônjuge. Nem que seja uma noite por semana. A gente tem que ter um tempo de qualidade com o nosso marido, com o cônjuge. Né, pra gente ter esse tempo junto, que é ali onde vocês vão conversar, é onde vai criar intimidade. Né? Então a gente tem que investir nisso. De repente você... Ai, desculpa, um bestinho aqui. Investir também investir nele no sentido de... meu marido gosta de... sei lá, de ir num restaurante japonês.
eu não sou muito chegada, mas eu vou junto com ele, por quê? Porque ele gosta, eu sei que é bom pra ele, então eu faço isso porque ele gosta, e eu não gosto Para ter tanto, tempo de pra ter o qualidade. tempo de qualidade. E isso também na parte do cônjuge, ele também abrir mão, de repente falar, no sábado eu gosto de ficar com as pernas pro ar, e a mulher gosta de sair pra dar uma volta no shopping. Então, né, é ter esse equilíbrio, Balancear, né? Uma vez fazer balancear. um, outra vez fazer outro, né? E participar, né? Não falar, ele tá no momento dele que eu não gosto, então fica, né? Abrir mão, assim, negligenciar o cônjuge por algum dessas desculpas, né? Até mesmo negligência com a gente mesma, né? Nós, principalmente nós mães, temos os filhos, daí tem casa para cuidar, etc e tal, e a gente acaba esquecendo de nós mesmas. E nós somos também um investimento para o nosso cônjuge. Então a gente tá aí de pijama, toda descabelada, descalça e tal, toda bagunçada, aí o marido chega em casa, você tá lá todo bagaço. E não que isso não possa acontecer, existem dias e dias. Mas o que tem que estar no seu coração é: eu quero estar bonita pro meu marido. Né? Nem que o bonita seja você acordar de manhã, trocar o pijama, lavar o rosto, passar um creminho. Né? Você dá aquela revitalizada em você se sente melhor. E eu percebo isso quando tem dia que eu acordo, eu esqueço, né? Sai naquela correria. Você não vai com aquele ânimo, né? Com aquela energia pro dia. Só o fato de você parar, lavar o rosto, se olhar no espelho, passar um creme e falar, nossa, já muda o ar, como que você vai. Então, a sua disposição já muda, né? As coisas, como você vai servir a sua casa, o seu lar, o seu cônjuge quando ele chegar em casa. Então, a gente não pode negligenciar esse lado, né? Do cônjuge e não ficar arrumando desculpas, e sim arrumar soluções pra gente ter esse tempo com. E é aquela coisa, né? A gente falou no final da live passada sobre a questão da prioridade do marido ser sempre a esposa, a prioridade da esposa ser sempre o marido, e a prioridade do casal vão ser os filhos, né? Então a gente não pode deixar o individual de lado, porque isso deteriora o relacionamento do casal. Então, assim, quando você namora, a prioridade é o seu cônjuge. Quando você casa, a prioridade é o seu cônjuge. Aí você tem filho, aí você abre uma nova empresa, aí você começa numa nova sociedade, aí você começa a priorizar um projeto que você faz e de repente o seu cônjuge pode passar a não ser a prioridade. E aí você pode estar minando o seu relacionamento. Então a gente tem que fazer tudo com muita energia, sabe? Se você abre um novo negócio, tem que ter energia. Se você entra numa sociedade, tem que ter energia. Se você faz um projeto, tem que ser de coração. Mas você nunca pode esquecer que a sua prioridade é o seu cônjuge. E muitas vezes você não vai estar ali com o seu cônjuge como você estaria se você não estivesse naquele negócio, mas você vai lembrar de mandar uma mensagem, você vai lembrar de chegar com um presentinho, você vai lembrar de se preocupar com a sua aparência, de manter o seu físico saudável, não só pela beleza ou pela sua vaidade, mas também pelo outro. Porque o que a Bíblia nos ensina é o amor altruísta, é o amor pelo outro, não é o amor pautado em você mesmo, né? É o amor que a gente faz pelo outro, assim como Deus tem por nós. E a gente tem que aplicar isso no nosso relacionamento conjugal, para que ele se mantenha saudável. Daí a gente entra no sexto princípio, que é unidade. Que a gente tem que prestar atenção, porque quando a gente entra num relacionamento, num casamento, até a nossa individualidade, as coisas que nós somos individuais, nós temos que submeter ao nosso cônjuge. De repente você, eu gostava de ir pra academia todo dia e tal. De repente seu cônjuge fala, não, ó, esse momento aqui, eu não queria que você fosse nesse horário, por isso e aquilo. Então você tem que submeter isso ao seu cônjuge. Até mesmo as coisas que vocês são mais individuais. Né? Então até o que a gente a nossa individualidade não é mais tão individual assim. Porque a gente tem que levar em consideração agora o nosso cônjuge. Né? Não que você não vai poder fazer coisas que você gostava antes, mas vai ter o fator casamento, vai ter o fator cônjuge. E a gente tem que tomar cuidado, porque tem áreas que, se houver individualidade, dá problema. Como dinheiro, o casal casa e cada um tem a sua conta, cada um gasta o seu dinheiro, fica aquela coisa de esconder, não sabe o que eu gasto direito. Dá problema, não adianta. Não ter transparência nessa área gera muito problema. Aqui, desde sempre, foi uma coisa tão natural que não teve nenhum momento que a gente teve que parar, conversar, falar, a gente, vamos juntar nossos dinheiros, ou você paga isso, você paga aquilo. Foi fluindo muito natural, porque isso nunca foi uma questão que a gente colocou em jogo, assim, tipo, meu dinheiro, seu dinheiro. Desde sempre foi tudo nosso.
né? Então não teve esse problema, a gente nunca teve nenhum tipo de problema com relação a dinheiro. Ai, você gastou isso, você gastou aquilo, era pra você ter pago isso. Nunca teve nenhum problema. Tanto que mesmo depois que eu parei de trabalhar, eu gasto dinheiro aqui do jeito que eu gasto e ele nunca me questionou. Falou, por que você tá gastando assim, por que você tá gastando assado, né? Como existe essa transparência, tem essa liberdade, né? Tem esse respeito, esse equilíbrio, né? Quando começa muita individualidade, começa a dar problema, porque um começa a querer investigar, começa a ficar com o pé atrás, né? O mesmo de objetivos. De repente você tem um objetivo muito diferente do seu cônjuge e não bate, vai dar problema. Sua vida social, você tem uma vida social muito diferente do seu cônjuge, vai dar problema. Você gosta de ir pra balada, ele gosta de outra coisa totalmente oposta, ele gosta de ir no cinema. Então tem que tomar cuidado, mesmo antes de casar, né? Mas se já tá casado, tem que submeter, né? E abrir mão, muitas vezes, de algumas coisas em prol do seu casamento. E também a unidade, ela é meio que uma base muito, vamos dizer assim, primordial para o casamento. Porque ninguém entra em relacionamentos querendo que as pessoas sejam parciais, né? Então, você vê que a própria Bíblia vai dizer lá em Efésios 5:31 que o homem deve deixar seu pai e mãe, aí está se referindo tanto ao homem quanto à mulher, unir-se à sua mulher ali e seguir com a sua própria vida. Então, quer dizer, existe um momento em que você escolhe uma pessoa para andar com você, para trilhar um caminho com você. Então você não pode entrar num relacionamento com um raciocínio de ser individual. Porque se você casou é porque você escolheu dividir a sua vida e compartilhar a sua vida com alguém mais. Então assim, quando a pessoa entra no relacionamento, não, peraí, mas o seu dinheiro é o seu dinheiro, meu dinheiro é meu dinheiro. Então, aí chega a dizer, não, porque eu que sustento a casa. Eu que, na verdade, estou financiando tudo. Não, minha esposa não ganha muito dinheiro. Ou então vice-versa, aquela mulher às vezes que ganha mais que o marido. Não, porque aqui em casa eu mando mais, eu que escolhi a escola que meu filho vai estudar, porque eu que vou pagar. Então, assim, sabe, são coisas que já demonstram que não existe um alinhamento. Porque o dinheiro, ele é só mais uma coisa no casamento. Ele não pode determinar a esfera do casamento. Ele não pode determinar quem dá as ordens, porque nem é esse o intuito de um casamento. O intuito de um casamento são duas pessoas unirem seus propósitos, os seus corações, a sua intimidade, as suas energias todas, para juntos irem em direção a uma prosperidade, irem em direção a um objetivo e conquistarem juntos as coisas. Né? Então, quer dizer, se você analisar de um ponto de vista de uma sociedade, você já vai ver que isso é absurdo. Você faz uma sociedade. Aí você faz uma sociedade com uma pessoa que um cuida de uma parte da empresa, o outro cuida da outra. E você não quer que o seu sócio saiba o que você está fazendo aqui, e o seu sócio não quer, você não quer que o outro saiba o que você está fazendo ali. Isso não vai dar certo, você entendeu? Uma hora ou outra você vai ver o que o outro está fazendo. Mas peraí, mas o que você está fazendo assim? Não, isso aqui é minha parte, você não tem que saber. Então você não fez uma sociedade. Você está querendo dividir a sua empresa, o seu negócio em dois. E o seu casamento é a mesma coisa. Você entrou em algo para ser 100% com aquela pessoa, para se tornar um com ela. Não é uma questão de você falar assim, não, eu vou casar até certo ponto. É igual uma conversão. Você vai se converter, assim, não, mas assim, eu sou cristão até um certo ponto. Eu acho que na minha parte assim de relação familiar, aí eu que decido, aí eu acho que não é Deus não tem nada a ver com isso. Não, quando você entra num relacionamento com Deus, você entra para a família dele, você aceita esse convite, você entrou para ser família. Você entrou para compartilhar do seu coração, da sua intimidade com Deus, para ouvir a voz dele, para se aconselhar com ele, para deixar ele opinar na sua vida. Senão depois a pessoa fica aquele pensamento, mas por que Deus deixou isso acontecer no meu casamento? Mas se você colocou Deus no seu casamento, e você é cristão, e você está ali realmente querendo que Deus participe, ouça o conselho dele. Pergunte para ele, tenha intimidade. Não esconda partes do seu relacionamento com Deus. Ou não deixe Deus de fora de certas partes para depois se perguntar por que as coisas estão acontecendo daquela forma. Você entendeu? É a mesma coisa no relacionamento marido e mulher. Isso se expande por muitas áreas da sua vida. Mas esse é um princípio fundamental para qualquer casamento funcionar.
Sabe por que que eu tô reforçando muito isso? Porque a gente ouve em qualquer conversa, com qualquer casal, que as pessoas mantêm as suas vidas individuais, mesmo dentro de um relacionamento. Então é como se fossem duas, a famoso exemplo que a gente deu na live passada também da laranja, duas laranjinhas dentro de um saquinho, chamado casamento. Quando a proposta, na verdade, é que essas duas laranjas virem um copo de suco. E o suco é melhor do que duas laranjas, porque as duas laranjas não estão nem descascadas, não estão nada, você não pode desfrutar delas. Então, quer dizer, essa é a ideia. Quando você vira um suco, você não consegue mais tirar o Tito e a Marília. Ali é Tito e Marília, nós somos um casal. Você tem que deixar de ser você e ela. Vocês têm que ser um casal. Onde os dois conseguem compartilhar e dividir. Existirão diferenças, a gente não está falando de uniformidade, a gente está falando de unidade. Uniformidade é impossível, ninguém pensa igual, ninguém simplesmente faz tudo assim com o mesmo raciocínio. A diferença é que você tem liberdade, você tem intimidade para abrir o seu coração, você tem liberdade para falar para o seu cônjuge, puxa, eu penso diferente de você nesse ponto. E vocês decidem juntos como será feito, entendeu? Não significa que vocês serão uniformes em absolutamente tudo que vocês pensam, mas significa que vocês não deixam de alinhar sempre para fazer aquilo que precisa ser feito. E quando a gente percebe que não falta unidade, quando a gente percebe que a gente tá olhando muito para nós mesmos, se irritando muito com o outro, ai, porque ele fez isso, e você se irrita com aquilo, e se irrita com aquilo outro, e fala, ai, mas porque eu, porque eu, tá se irritando muito, tá ficando muito incomodado, é porque ainda não tá tendo unidade. Quando tem unidade, muitas coisas passam a não fazer mais sentido. Antigamente você olha assim pra trás e fala, nossa, me irritava com tanta coisinha besta que hoje em dia não faz sentido. Às vezes você pode até ser passageiro assim e falar, nossa, deixou isso aqui fora do lugar, não jogou no lixo. Ah, pra quê, né? Que besteira, ficar bravo por isso, pronto, pega, joga no lixo. Então vai passando, né, a não fazer sentido, porque você tá ali em unidade, falando, nós somos um. Opa, ele esqueceu isso daqui, eu pego e coloco no lugar, jogo no lixo. Né? Então você percebe, se você começa muita irritação, é porque não tá tendo unidade. Então você pode ter um termômetro. Fala, opa, deixa eu perceber se eu tô me irritando demais. Será que eu tô bem em unidade com o meu cônjuge? Né? Então, essa também é a importância de você nutrir com o seu cônjuge. Ai, tô falando tanto cônjuge, tô incomodada. cônjuge. É o jeito de falar imparcialmente, né? Então, se eu falando marido, eles vão achar que você tá falando só pro marido. Então, vocês entendem, né? Aí perguntar se a live vai ficar salva, e a gente vai colocar também, inclusive, no YouTube, que dá pra assistir em velocidade mais avançada. Então, essa também é a importância de você nutrir princípios, valores e objetivos em comum com o seu cônjuge para ter essa unidade, né? Alinhar os seus objetivos junto com os dele, os valores, os princípios, os objetivos, né? Para estar em completa unidade. Porque se você tem princípios e valores diferentes, você deixa isso desalinhado, o que acontece é que um age com base numa coisa, outro age com base em outra. Então, a tendência com o tempo não é haver unidade. A tendência com o tempo é haver distanciamento. Porque cada vez mais você vai acentuando e construindo sobre bases diferentes. Então, se você não está construindo uma casa sobre a mesma fundação, ela provavelmente não vai estar nem no mesmo lugar. Então, quer dizer, começa a ficar difícil, né? E na questão da unidade entra também a questão da intimidade. Se a gente pensar no exemplo de Jesus e Deus, eles eram um, né? Eles tinham essa unidade. E ele tinha sempre um momento de intimidade com Deus. Ele se afastava de todo mundo, ele ia orar, ele ia buscar conselho de Deus para estar ali, ó, alinhando as expectativas, alinhando as ações, o que ele ia fazer, né? E assim, da mesma forma no casamento. A gente tem que ter esse momento, separar esse momento, priorizar o cônjuge, ter tempo de qualidade, para você criar essa intimidade e ter esse alinhamento, para ir gerando essa intimidade, essa unidade, né? Pra gente estar aí, o que você acha disso, o que você acha daquilo, né? Pra ir gerando, porque isso é um crescimento, a laranja lá sendo espremida e gerando ali a unidade, né? Daí que a gente entra no sétimo princípio. Que a gente tendo unidade, tendo intimidade um com o outro, a gente também tem que ter a nossa intimidade com Deus, tanto individual, né, como em casal. Por quê? Pra gente saber discernir o padrão de Deus, que é o que é a chave, eu acho, mais importante, a gente seguir o padrão de Deus dentro do nosso relacionamento, né? Porque a gente usando o padrão de Deus, a gente vai evitar conflitos, né? Porque Deus é perfeito, e o Jesus, ele veio na Terra como homem, e ele conseguiu
fazer tudo perfeitamente. E quando ele morreu, ele deu pra gente esse poder, né? Então a gente pode se apossar disso, né? Não é fácil porque a gente tá aqui na carne, mas a gente tem o fator do Espírito Santo, né? É possível a gente ir atrás disso, de seguir um padrão de Deus, um padrão excelente pro nosso casamento. Por isso que a gente não pode abrir mão nunca. E o bom de você usar o padrão de Deus para resolver conflitos dentro do seu relacionamento é que, assim, quando você vai resolver alguma coisa, você tem dificuldade de aceitar a opinião do outro e o outro tem dificuldade de aceitar a sua opinião. Ou assim, né? Poxa, eu acho isso e você acha aquilo. E quando você aceita do outro, você fica meio mordido e tal. Agora, quando a gente sempre busca o conselho de Deus, você já pressupõe que Deus ele é superior. Deus ele está acima de nós. Ele tem princípios melhores e maiores. Deus só tem a nos ensinar. Então, quando você fala assim, não, vamos orar sobre isso. Não, vamos dar um tempo, vamos orar sobre isso. No princípio do nosso casamento, por exemplo, eu tinha algumas questões sobre criação de filho, a gente começou a alinhar isso. E eu, às vezes, pensava um pouco diferente da Marília. Mas antes de fazer qualquer determinação, entrar em qualquer conflito, eu sempre usava essa ferramenta de orar. Então, por exemplo, quando você ora e o Espírito te convence, e você sente paz em Deus em agir daquela forma, mesmo que ela não seja totalmente a forma que você pensa, mas a forma às vezes que o seu cônjuge pensa, aí você está orando ali, mas você fala, não, mas eu tenho paz, eu vejo que realmente esse é um caminho que pode ser, o Espírito te constrange aquilo. E aí você fala assim, não, amor, realmente, eu tenho orado e por mais que eu não concorde, eu sinto paz em agir dessa forma que você está falando. Então você começa a se interessar por aquilo, por buscar motivos pelos quais você sente paz naquilo, o amparo bíblico para aquilo. Você começa a ver que aquilo realmente faz sentido. Então ficou mais fácil do que simplesmente você falar assim, é uma coisa que eu não concordo, mas eu vou aceitar para não brigar com o meu cônjuge. Esse é o raciocínio errado, é o raciocínio mais difícil. Agora, quando a gente coloca Deus para dentro do nosso relacionamento conjugal, isso se torna muito mais fácil. Primeiro porque Deus ele tem saídas muito melhores. Deus trabalha no seu coração. Ele trabalha na paz interior. Ele trabalha dentro da sua intimidade, no convencimento do seu coração. Que é o que o outro não consegue fazer. Você não consegue convencer seu cônjuge. Seu cônjuge não consegue convencer você. Você precisa se convencer. E esse trabalho pode ser feito junto com Deus. Então, assim, colocar Deus nessa equação foi alguma coisa que realmente nos trouxe muita paz no nosso relacionamento. Porque quando a coisa ficava um pouco indigesta, nós tínhamos essa cultura de, bom, amor, eu não sei se eu concordo 100%, vamos pensar, vamos orar. Só que aí também pressupõe que você precisa ter o costume de ter intimidade com Deus. Vamos jogar na mão de Deus, ou seja, seja o que Deus quiser. Não é isso. Deus ele não vai fazer o que seja o que ele quiser. Sabe, se você delargar, se você deixar a coisa rolar, a coisa vai acontecer do jeito que você permitir que aconteça. Porque você vai permitir que as consequências venham e você não vai lidar da maneira certa com elas, as coisas vão rumar por culpa sua. Não vem colocar isso na mão de Deus. Deus é sábio, ele sabe o que está fazendo. Não. Você entendeu? Não é assim que funciona. Você precisa ouvir a voz de Deus. Porque Deus ele quer te dar conselhos para você agir da melhor forma com o seu cônjuge, para você agir da melhor forma com o seu marido, para você agir da melhor forma com os seus filhos, para você agir da melhor forma no seu trabalho. Só que se você não para e não ouve, como é que Deus vai falar com você, meu filho? Como é que Deus vai falar comigo se eu não paro às vezes, ou se eu não tenho o costume de ouvi-lo? Aí depois as coisas vão para um lado, mas Deus, como que, sabe, é o inimigo. Isso deve ser um atentado do inimigo, isso deve ser algo espiritual que está acontecendo na minha vida. Sim, é espiritual, você não está ouvindo a Deus que está tentando te colocar no caminho certo. E você não ouve ele, você entendeu? Aí depois a culpa é de Deus, mas porque Deus permitiu que isso acontecesse, como a gente comentou agora há pouco. Deus não permitiu. Foi você que não conseguiu ouvir o conselho dele a tempo de impedir que aquilo acontecesse. E muitas vezes o que Deus vai falar é sobre você, não é sobre o outro. É sobre convencer o seu coração de ter a atitude certa para com o seu cônjuge. Então é assim que funciona. O reino de Deus, Deus é alguém muito respeitoso. Deus é muito amoroso. Ele é, assim, o ápice do amor, do respeito e da sabedoria. Então você tem que primeiro entender que o padrão de Deus é o melhor de todos. Segundo, que você tem que ouvir dele. Então, sabe, você tem que ter intimidade com o seu cônjuge? Tem.
mas você também tem que ter intimidade, o seu tempo de intimidade com Deus. Senão, realmente você nunca vai conseguir entender o padrão dele, seguir o conselho dele e obter os resultados que ele quer que você obtenha. E aí você vai ficar sempre se perguntando por que a coisa não vem, né? Exatamente. Então esse foi o último princípio, né? O 7º princípio, o mais importante. Tanto que muito provavelmente na próxima live a gente vai, né, aprofundar mais sobre o que a gente vê na Bíblia, assim, como o padrão de Deus, né, para um relacionamento, para um casamento. É um casamento bíblico, na verdade, né? O que é um casamento bíblico exatamente. Pra gente aprofundar, né, pra gente ter essa noção, porque esse eu acho que é um ponto dos mais importantes. Porque se a gente estiver debaixo da autoridade, entregar mesmo para Deus, estar ali disposto a fazer de acordo como ele fez, seguindo o padrão dele, todas essas outras coisas vão fluir, né? Porque você vai estar ali alinhado, você vai estar com o coração aberto, né? E a coisa vai acontecendo. E aqui a gente falou também mais questões práticas no relacionamento, coisas que a gente praticou que ajudaram os nossos relacionamentos a ser um relacionamento sem brigas, ele ser um relacionamento que funciona. Agora sim, na semana que vem a gente pretende falar sobre Efésios 5, a parte ali que eu não me lembro exatamente agora, que acho que é antes do 31 ali, do começo do 5 até o 31, que fala sobre o casamento. Ou seja, ali é a passagem mais explícita que fala de uma maneira mais ampla sobre o casamento. Qual o papel do marido, qual o papel da esposa, como eles devem se enxergar e se relacionar. Sabe? Isso é muito mal interpretado. Leia esse versículo antes da live da semana que vem. Leia ele e você vai ver que isso é muito mal interpretado hoje pelas pessoas. Muito também pelo que as pessoas querem denegrir essa sabedoria suprema de Deus e colocar os princípios humanos, as ideologias humanas como superiores. Esse é outro passado e tal. Quando na verdade ali tem preciosidades. E a gente precisa olhar com os olhos certos para entender que realmente como funciona o casamento bíblico ali, neotestamentário, né? Ali do Novo Testamento, onde a gente vai falar da época de Jesus, né? Então a gente vai falar ali sobre como é visto o casamento nessa parte da Bíblia, que é o que a gente adota para a nossa vida, numa visão produtiva. Então é isso aí, pessoal. A gente espera vocês na próxima segunda. Se fez sentido para você essa live, se você foi abençoado, compartilha com outras famílias. Tá bom? Então até semana que vem. Tchau, Tchau. gente.